Só. Aí, vamos embora. Isso. Tem a ver com isso que eu estou falando, vocês vão lembrar. Ó, todavia, o livro Os Dados Imediatos já dispunha de uma análise do movimento, mas este era posto sobretudo como um fato de consciência, implicando um sujeito consciente e que dura, confundindo-se com a duração como experiência psicológica. Somente à medida que o movimento vem a ser apreendido como pertencente tanto às coisas quanto à consciência, é que ele deixará de ser confundido com a duração psicológica. É só então, sobretudo, que esta terá deslocado seu ponto de aplicação, com o que vem a ser necessária uma participação direta das coisas na própria duração. Participação. Se há qualidades nas coisas, não menos que na consciência, se há um movimento de qualidades fora de mim, é preciso que as coisas durem à sua maneira. É preciso que a duração psicológica seja tão somente um caso bem determinado, uma abertura a uma duração ontológica. É preciso que a ontologia seja possível, pois a duração, desde o início, era definida como uma multiplicidade. Essa multiplicidade não iria, graças ao movimento, confundir-se com o próprio ser? E já que ela é dotada de propriedades muito especiais, em que sentido se dirá que há várias durações? Em que sentido se dirá que há uma só? Em que sentido se ultrapassará a alternativa ontológica vários? Ao mesmo tempo, um problema conexo adquire toda sua urgência. Se as coisas duram, ou se há duração nas coisas, é preciso que a questão do espaço seja retomada em novas bases, pois ele não será mais simplesmente uma forma de exterioridade, uma espécie de tela que desnatura a duração, uma impureza que vem turvar o puro, um relativo que se opõe ao absoluto. Será possível que ele próprio seja fundado nas coisas, nas relações entre as coisas e entre as durações? Que também ele pertença ao absoluto, que ele tem uma pureza? Vai ser essa a dupla progressão da filosofia bergsoniana. E o que isso tem a ver com o que você estava perguntando? Que é a consciência. Confundir a duração como um fato de consciência, implicando um sujeito consciente que dura. Confundir a duração como experiência psicológica. Uhum. É porque, assim, do que eu entendo, ele vai dizer, num primeiro momento, que tem só nossa duração. Mas depois ele vai avançando e ele vai entendendo isso, assim, que tem, que é essa pergunta, né? É uma ou várias durações, mas não teria a duração? É um pouco nesse sentido. E aí? Essa questão da consciência, para ele é assim, em tese, tudo que está em movimento é consciente. Tem consciência, tudo. Onde tem movimento, tem consciência.
Então, ele, aos poucos, ele começa a trazer essa... Ele não aprofunda nisso, mas ele traz essa possibilidade, né, assim, de que os indígenas já falam, já trazem isso. A consciência não é só a nossa, os animais, as plantas, está em movimento. A montanha, os rios, o vento, está em movimento. Só que é uma consciência reduzida, mas tem consciência. A caneta, nesse sentido, tem movimento, tem átomos aqui em movimento. A minha pergunta é se tem consciência. Nisso aí que você está falando, né, do animismo, né? De ser tudo é animado, tudo é vivo, tudo tem consciência. Mas são várias consciências ou é uma consciência? Ele fala das multiplicidades, né? Pois é, entendeu? Eu não consegui entender ainda. Essa questão é interessante. Eu acho que me veio o negócio do rizoma, que não tem né, as consciências que... É isso do Então, tá, nós estamos aqui, nós três, nós estamos juntando aqui, sei lá, agenciados. O Tiago, eu ia falar o Apolo, tem como é que fala? A experiência psicológica dele disso, da duração. Não estou sabendo falar. Entende? Eu sempre volto lá para a questão do Buda. Qual? Da coemergência. O quê? Não sei o que é isso do Buda da coemergência. Também não estou lembrando. Que tem a ver com... Eu acho que tem... Não tem... eles não falam isso, não. Eu que estou falando. Que tem... Que tipo assim, no final das contas, o budista fala que a gente é um só. Isso. E coemergem, coemergimos no samsara, você entende? Assim, tanto é que ele propõe o exercício da espiritualidade até mesmo para a gente parar de produzir esse negócio. Uhum. Não estou sabendo explicar, mas eu acho que interessante. Outro dia eu estava pensando assim, curioso, né? Então quer dizer que essa coisa do tempo aqui e dos dias, porque me veio exatamente isso assim, será que tem dias mesmo? Então se a gente está no planeta, a gente sai do planeta, então deixa de ter aquela coisa do Sol e da Lua ali, você está no espaço. Tem dias, é tudo uma coisa só. Então é um dia só. Tem dias, segunda, terça, quarta, entende? Assim, entendi. Você saiu disso aqui, você está aqui em cima. Você não tem mais o sol girando que dá. Você vê ele lá, mas você também pode ver a lua, mas também pode não tem escuridão nem você vê vários. Né? Assim, mas assim, você está aqui, você não tem aquela coisa ali de. Então, é um só dia que existe. Nesse ponto, eu entendo assim, mas também a partir de outras leituras. Uma consciência, ela criou tudo. Só que ela deu individualidades. Deu essa possibilidade. Porque, assim, para essa consciência aprender, não tinha mais nada que ele não pudesse fazer. O que ele fez? Ele criou ele próprio, vamos dizer, em unidades menores, só que recobriu. Porque ele próprio, por ele próprio, ele já sabe que ele pode tudo e que está tudo perfeito e que é como um universo de Budas. Maravilhoso. Porque não tem crescimento. Então, ele criou, recobriu dessas individualidades. E a partir daí, cada um tem uma experiência. E ele vai aprendendo. Enfim, vai vivendo de um jeito. Mas no fundo, é como se daqui para cima a gente visse a gente. Mas daqui para baixo, tivesse todo mundo, fosse todo mundo a mesma coisa.
Aquela, Mas, aquela semelhança, aquela analogia, exemplo, que eles dão da onda. A gente vai no mar, a gente vê um monte de onda. A gente não pega uma onda e separa do mar. É tudo mar. Não tem. É a mesma coisa da vida. As consciências, a duração, é tudo uma só. Mas elas estão recobertas. Né? Cada uma vive e está lá vivendo uma experiência. Mas é por isso que ele fala de ontologia, que sai da psicologia. Sim, sim, Entendeu? sim. Tem a ver com a adoração, com essa que criou tudo. Uhum. Tá aí. O que você, depois eu fui entendendo melhor, mas o que você falava sobre o que você fala sobre o Spinoza, que ele traz sobre a ideia de Deus em Spinoza, por exemplo, né? É a substância que criou atributos dentro dele. A gente é como se a gente estivesse no intestino de Deus, ou sei lá onde. São as amebinhas, são as amebas do intestino de Deus. Ou então o bicho de pé. O bicho de pé. É isso. Mas é isso, entende? Aí você entende a minha pergunta? Tipo assim, qual que é a palavra que ele usou? Participar. Ah, tá. Os problemas, como é que ele fala? Falsos problemas. Isso, falso ou verdadeiro. Isso. Tipo assim, no final das contas, ele está falando de uma percepção? Essa é a minha pergunta. Quando eu falo consciência e participação na duração, é uma coisa de percepção? Esse método intuitivo é o que nos leva à participação na duração e uma percepção? É um método para quê? Entende? A intuição ela separa as confusões que a gente tem, vamos dizer assim, que ele fala que separa os mistos. O misto é o que está confuso, né? Eu não diria só uma percepção, porque a percepção a gente já tem. E a percepção ela está ligada ao esquema cerebral, que ele vai fazer uma leitura específica daquilo que ele dá conta. O que foge ao que ele dá conta, a gente não vê, não ouve, não sente, não enxerga, enfim, é os sentidos. Eu diria que não é uma percepção. Talvez a duração se trate mais de um sentimento, não de um afeto. Né? Acho que da gente sentir ela, não perceber, porque perceber a gente não dá conta. É a gente querer colocar no cérebro, porque a percepção passa pelo cérebro. É por isso que ele fala de diferença de natureza, de diferença nossa, de grau. A diferença de grau, ela passa pelo cérebro. Entre o cérebro e a medula, tem diferença de grau. Ponto. E sabe por que eu estou perguntando isso? É pensando justamente nessa coisa, né? Que, por exemplo, a sua preocupação. Se a gente vive no mundo materialista, se a gente trata as coisas de forma materialista, de certa maneira, isso tem um prejuízo na maneira de lidar com a diferença, com o outro, etc. Né? Não sei se é isso que você pensa. Aí pensando a intuição enquanto método e enquanto algo que opera, né, na espiritualidade, aí você está chamando de sentimento. Aí eu fico com essa pergunta, tentando entender aquilo que o Spinoza chama de beatitude. Porque ele é completamente racional, o Spinoza.
Eu não sei Aí o que ele eles chamam de propõe. beatitude, eu não conheço. Eu já ouvi, mas eu não aprofundei no conceito. Né? Então, Posso falar para você o que é para ele? Tá aqui na minha cara. Ó, a beatitude consiste no amor para com Deus, o qual provém certamente do terceiro gênero de conhecimento. Qual que é o terceiro gênero de conhecimento? a intuição. Intuição. A intuição. Por isso, esse amor deve estar referido à mente, à medida que esta age, e, portanto, ele é a própria virtude. Este era o primeiro ponto. Por outro lado, quanto mais a mente desfruta desse amor divino ou dessa beatitude, tanto mais ela compreende. Isto é, tanto maior é o seu poder sobre os afetos. E tanto menos ela padece dos afetos que são maus. Assim, porque a mente desfruta desse amor divino ou dessa beatitude. Ela tem o poder de refrear os apetites lúbricos. E como a potência humana para refrear os afetos consiste exclusivamente no intelecto, ninguém desfruta, pois, dessa beatitude, porque refreou seus afetos. Mas, em vez disso, o poder de refrear os apetites é que provém da própria beatitude. Uhum. Chegar no terceiro nível de conhecimento ou aí na duração implica outro grau de consciência, uma outra relação com a vida. Se a gente não tem enfim, eu acho que é também nesse sentido que ele fala de terceiro, porque se a gente ficar só na mente, né, assim, a gente não dá o salto, na verdade, que precisa. Agora, o como é um caminho de cada um. Eu acho que não tem o caminho. Cada um tem um jeito, cada um vai. Prática e pesquisa. É uma prática, sei lá, com meditação, enfim, cada um vai encontrando um jeito. Mas é um caminho individual, assim, não tem uma coisa coletiva. Como que a gente chega na adoração é a gente estar se abrindo para essa consciência ali, né? Em outros termos budistas, a gente vai estar iluminando. Como é que a gente ilumina? Cada um entra numa onda aí e esquece o resto e vai embora. Enquanto a gente não fizer igual o Buda, que é largar o castelo, cheio de tudo mais, né? Não tem. Buda com isso, sabe? Aí que ele fala aquilo, mas tudo que é precioso é tão difícil quanto raro. É por isso. Mas vocês entenderam a minha pergunta? Essa construção? Uhum. Porque, no final das contas, o Spinoza propõe uma racionalidade, né? Aí, por isso que ele vai falando esse conhecimento de causa, né? Dos afetos. Aí ele fala do sábio. O sábio... E é muito parecido com o treino do budista também, eu acho. Que o sábio, né? Ele se torna mais consciente das coisas exteriores também, tá? Agora me veio uma coisa, assim, né? Que a gente, assim, fala-se, o Krishnamurti também, às vezes, falava sobre isso, sobre essa eliminação do campo psicológico, do tempo psicológico, e, bom, e aí tem nessa linguagem, por exemplo, Buda, né, que iluminou. E aí existe uma consciência, né, algo que... Só que a gente... Aí eu fico pensando, né, que por exemplo, esse corpo, ele nos dá, e esse cérebro, e essa maneira de... isso faz parte desse processo de consciência.
Isso faz parte. E aí tem um filme, o filme da Lucy, que no final ela vai tendo consciência, e chega uma hora que ela tem, tipo, tanta consciência que aí o corpo já não existe mais. Sabe? Aí eu fico pensando assim, é porque assim, ai, é até difícil formular essa pergunta, mas eu não acho que tenha um limite também, sabe? Mas às vezes eu me pergunto se sim, no sentido do que dá para, né, desse processo com o corpo, com a consciência, eu não acho que é um limite assim de. Não tem limite, né? Por causa das multiplicidades que a gente. Não Que tô filme é conseguindo nem esse da formular. Lucy? Eu daquela loura bonitona, Scarlett, não sei o que ela. É. Aí ela senta numa cadeira no final, assim, e eu dando spoiler. Você não viu esse, não, Thiago? Aí ela começa a juntar com o chão, com as árvores. Com tudo. Com tudo. É Aí uma aquele corpo já não representação. existe mais. Eu acho que é uma representação aí sobre essa fusão. E aí ela vira luz. É isso. Ser divino é o quê? Ser de luz. O que eles baixam na cabeça nossa toda noite? Luz. Toda noite tem um serzinho ali que fica orientando a gente. Luz. Baixa a luz. O daime, luz. Iluminação, luz. Ser de luz. Ela vira luz. Acho que é uma metáfora para isso. Para dizer que ela. E às vezes eu me pergunto se por exemplo, Buda e coisas que a gente fala como iluminação não são também, sabe? Tipo, como se fosse as forças, tipo de Xangô, que são forças, né? Será que isso é uma coisa que é possível, né, tendo um corpo? Porque o corpo, ele traz o corpo é uma partezinha, né, da duração que é contínua, mas o corpo, ele demarca algo que esse corpo humano e essa vida que demarca algo, sabe? Eu fico pensando será que não... Porque quando a Não gente sei, fala. sabe? É uma coisa que se vive com o corpo, ou eu platôs disso, mas existe um contínuo, esse estado contínuo. Não sei. Tem que ter uma preparação para um ser desse vir. Porque corpo físico, ele não aguenta tamanha vibração. A gente fala de luz, é tipo energia elétrica, choque, raio. Imagina um corpo conter a energia de um trovão. É isso. Está contendo aquela energia. Ele tem que ter uma preparação tão grande. Não é um negócio assim, nasce aí, né? Não, tem que ter uma preparação para chegar num ponto. Agora, sei lá, nasce Jesus. Aí nasce a preparação que teve antes para ele chegar. E eu acho que também não dava para ele ficar mais tempo. Ele tinha que fazer aquilo mesmo. É isso aí. Porque se ficasse mais tempo, estoura, o corpo ele explode. O físico não dá conta. É corpo, né? Mas aí é nesse ponto que a Aline está falando assim, que ela perguntou, é consciência. Esses seres, eles deixam de ser, eles têm lá, só que num local onde cabe, onde comporta aquela vibração. Do mesmo jeito, um ser menos elevado, ele não vem para cá. Né? Ou ele não vai mais para cima, porque inclusive mais para cima menos ainda. Mais para cima todo mundo vê tudo, varre a vida toda, vai ver que você está com pensamento X, que você tem mil coisas para resolver na vida e que não dá conta de ficar naquele lugar. Imagina você num planeta onde só tem, não falo do que a gente mais ou menos ouve dizer, né, assim, mais próximo de um modo geral, onde só tem preto velho. Preto velho, a gente senta perto do preto velho e ele fala, você tem umas coisas assim, né, que você viveu, que tem uns negócios aqui, mas a gente vai cuidar disso. Mas como é que você sabe disso? Ele varre o campo, o nosso campo vibracional, varre a vida inteiramente e vai ver o que tem e o que não tem. A gente não dá conta de ver um planeta assim. Não tem como. A gente tem que evoluir um pouquinho até chegar lá.
Mas é interessante que enquanto ser humano, né, por exemplo, a gente para viver em cultura, a gente fala, tá, então não dá para isso aqui. Por exemplo, algumas pessoas né, que ficam nesses estados assim, elas, de fato, elas às vezes abandonam o corpo. Tem gente que fica entre estado de meditação, tem gente não é, né, tem gente não é muita gente, isso que eu tô falando, mas lá na Índia, por exemplo. E o corpo fica ali, né? Ou seja, ele abriu mão do quê? Sabe? Da sociedade, tipo assim, do corpo, ele se afastou, né? Assim, no sentido de alguma coisa ali, né? E aí eu fiquei pensando que enquanto aí a gente fala assim, não, eu escolho estar aqui. Você também se afasta de alguma coisa. E por que isso, né? Não é porque de como uma coisa muito. Mas isso nos permite essa coisa que você falou da transformação, né? Porque é como se você falou que sem os questionamentos, quando você falou lá de tipo Deus, e aí ele vai colocando, vai fazendo essas partes que fazem essa outra parte evoluir, né? E essa outra parte não é nem evoluir, mas o quê, né? Qual que é a palavra? Mudar, transformar. Transformar. É porque evoluir às vezes traz uma conotação meio que, para mim, né? Tipo, como se fosse uma coisa para melhor, sabe? E às vezes eu não sei se é bem isso, né? Bem uma coisa muito dual, mas é isso, né? A experiência humana em coletivo, ela não existe um limite para ela, mas tem essa coisa que o corpo circula. Não sei se eu estou conseguindo explicar. E tá num corpo, e tá com o cérebro, e tá em coletivo, isso. Mas essa é. Um Eu nem sei porque eu tô falando isso, né? Mas enfim. Passarinho cantou aí pra você. Onde foi esse passarinho? Tiago ou Ana Luísa? Ele explicou aqui. Aqui, cheio de passarinho. Por outro lado, Aline, ele está falando aqui no final, ele está falando aqui no final, assim, num primeiro momento, mas no início do livro, ele fala do misto. Ele fala do misto e da separação. A intuição é o método de separar o misto, de separar o puro do impuro. Num primeiro momento, ele coloca o tempo, a experiência do tempo, como a parte pura e a do espaço como a impureza. A diferença, onde tem diferença de natureza, só diz respeito ao tempo. E onde tem diferença de grau, só diz respeito ao espaço. Só que aqui ele vai fazer ele vai chegar nesse ponto. Mas, então, o espaço, é preciso que a questão do espaço seja retomada em novas bases. Pois ele não será mais simplesmente uma forma de exterioridade. A duração é interioridade. Nesse caso, né? É uma espécie de tela que desnatura a duração. Uma impureza que vem turvar o puro. Um relativo que se opõe ao absoluto. Então ele está fazendo essa distinção, ele está voltando para o espaço e está introduzindo uma duração no espaço, que antes ele não concebia. Isso é um ponto importante aqui do que ele traz também. Está fazendo essa distinção, né, dessa questão da consciência, mas ele está trazendo a adoração para o espaço, que antes estava ligado só ao tempo. Mas
o que eu acho que a Luísa está tentando falar é sobre essa separação da mente e o corpo. Uhum. Porque isso, e eu também penso nisso. Penso sem saber, sabe? O Igor fala que não tem. Você viu o texto dele sobre falando dessa coisa que tá na moda, essa coisa de unir a mente ao corpo, em algumas teorias. Aí por isso que ele está propondo o Sócrates para estudar a alma, sabe? Como se fossem coisas separadas. Né? Aí até mesmo a sua pergunta do doutorado, ela fala de uma separação do material e o espiritual. Não é o jeito que eu trouxe, a Cecília ela fala isso assim, mas não é uma separação, é uma imanência. Mas o modo como a gente vive é como se a gente vivesse a partir tivesse uma viseira. E que a gente só entende que só tem isso, mas no fundo é uma imanência. Mas o modo de vida, a educação, tudo, colocou uma viseira na gente. A gente tem medo, tem gente que tem medo disso. Tem medo do espírito. Esquece que é um espírito. Esquece, e é mais doido ainda, porque assim, não tem. É tanto espírito que tem que a gente não tem um momento que a gente está sozinho. Onde quer que a gente esteja, não tem. Para além disso, desse campo da imanência, mas colocar uma viseira e a gente vai atrás disso. Entende? É tudo junto. É tudo junto. É por isso que eu trouxe essa questão do dia. Se a gente sobe, então tem só um dia, deixa de ter dia e noite, etc. Mas é só um dia. É só uma vida. No fundo, é só uma coisa. É tudo uma coisa só. Então essa viseira é a ignorância. Uhum. É o quê? A ignorância. Não deixa de ser, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais além também. Não sei dizer o que agora, mas é mais além que uma simples. Não deixa de ser simples, né? Mas é um pouco mais além que ignorância. Tem gente que, de fato, não quer, não aceita. É mais do que ignorância. Tem gente que não aceita. Você pode mostrar as provas que faz, pode mostrar prova científica disso tudo. Eu não aceito. Não é assim. Minha vida não é assim. Pronto. Tá numa lavagem cerebral tão grande que às vezes entendendo, vendo, não aceita. Pronto. Não é só ignorância. Do mesmo jeito que o nazismo, essa coisa do bolsonarismo, isso não é só uma lavagem cerebral. Isso é escolha. Chega num ponto que não é mais. É a mesma coisa. É uma visão de mundo. Por exemplo, Só um minutinho, peraí. Pode falar. Ficou escuro, fechar a porta. Peraí. Só um minuto. Acende a luz aí, por favor. Eu vou abrir aqui. Nossa, eu tô fritada aqui internamente. Porque eu sinto que é isso. Você já viu aquele Mário Novello que o Nelson Job gosta? Qual? O físico? Como é que é o nome dele? Mário Novello. Não sei. Ele opera no discurso da ciência. Não sei se eu poderia chamar isso de materialista, porque ele não fala de espiritualidade igual a gente está falando. Mas ele chega nos estudos de física nessa coisa da luz. Para mim, ele não é materialista. Tem uma galera da... Só que a linguagem dele é outra. Você entende, Thiago, o que eu tô querendo dizer? Uhum.
Ele não entra nessa, por exemplo, ele não vai num trabalho que a gente chama espiritual. Mas eu acho o trabalho dele super espiritual. Tem físicos que chegaram a um ponto que eles se colocaram essa viseira. Eles falaram assim, a física só lida com fenômenos. Eles chegaram num ponto tal que começaram a questionar as bases de tudo que a gente vive. E aí, olha, eu acho que é um... Deixa eu ver o nome dele ao certo aqui. Não posso estar confundindo. Ele é cosmólogo. Olha aqui que aparece dele. Formulou a teoria do universo eterno, sem início e sem fim, que contraria a tese da grande explosão como marco zero do universo. E eu acho que ele fala a mesma coisa que eu sei dessa coisa do dia. Enfim. Aí eu não sei o jeito que ele faz para viver, a partir disso, dessa construção que ele faz. Mas eu não achei ele materialista, ou eu estou equivocada dentro do que você está perguntando, Thiago? Como assim? Que ele está operando no discurso da ciência. É porque chega num ponto ali que a ciência, ela rompe com esse paradigma. Dependendo do tanto que avança, que consegue avançar, ela é obrigada. Porque começa a aparecer tanta esquisitice que eles vão falar assim, isso aqui... Aí eles vão ter que considerar esse outro lado. Pelo campo científico. No fundo, a coisa chega num ponto que não tem mais para onde fugir. Eu acho que foi, eu estou tentando achar que é Niels Bohr. É um físico dinamarquês que ele falou isso assim, a física só lida com fenômenos. Porque ele chegou num ponto em que ou ele apontava e dizia sobre isso, que a existência, não a existência de não é um lá e outro cá, mas desse contínuo, né, dessa questão da vida espiritual, ou não sei como é que fala isso sem ser dualista, né, não sei como é que, ou da espiritualidade do lado, da espiritualidade, não sei, da vida, para falar que é só fenômeno. Então, por exemplo, assim, se tudo é consciência, se tudo é uma só consciência, não tem como as coisas serem só partículas. Tem que ser a mais. Tem que ter outra coisa a mais. O que eles falam é isso, assim, que é tudo ao mesmo tempo, depende do jeito que olha, matéria e onda. Tudo é uma coisa só. É ao mesmo tempo, só que depende do observador, depende do jeito que a gente olha. E aí, esse campo do estudo das ondas tem a ver com aquela coisa lá eu esqueci o nome do experimento como um todo, mas acho que na Bélgica, não, de tentar entender a menor onde que está, porque eles estão colidindo, os átomos, né? Tem uma coisa enorme que eles estão colidindo, eu esqueci o nome disso, da experiência. Eles estão que é isso, né? Eles estão chegando num ponto em que a ciência, a partir dos estudos, ela está saindo desse campo da matéria e está indo para esse campo das ondas. A partir do estudo da luz, então eles estão chegando nesse ponto. Já passaram, na verdade, né? O campo de entendimento é tudo uma consciência. Só que, por exemplo, assim, para o celular funcionar, como é que o celular funciona? Ele funciona por meio de são ondas, né? Tanto que tem onda
lá da rede transmissora, a onda de rádio, ondas de televisão, ondas do celular. São ondas. Isso ultrapassa o processo todo, né? Assim, a gente está, onde quer que a gente esteja, a coisa está funcionando. Ultrapassa a matéria. A consciência é a mesma coisa. Eu mandei para vocês lá o texto dele, que chama só o Universo Solidário. É do Mário Novello. E ele fala, ele chega a falar assim que, no estudando a cosmologia, que o universo é solidário. Para mim, ele chegou nessa coisa que você está falando também, entende? Assim, o que eu quero dizer é que ele chegou nesse lugar, é igual você estava falando, dos caminhos. Cada um arruma um caminho. Ele arrumou um jeito de lidar com a espiritualidade pela cosmologia. Entendi. Dentro da ciência. Você entende o que eu estou querendo dizer, Thiago? Uhum. Isso aí cabe dentro do seu pensamento? Eu tenho que arrumar pessoas que que eu possa me ajudar, né? Assim, de um outro jeito, dentro da filosofia, o Bergson é um deles. O Spinoza é outro. Né? Outros autores que eu estou pegando aqui também falam disso. A questão é sustentar isso. Agora, o que já é. A questão é que a academia ela tem isso, né? Você tem que dizer, enfim. Né? Porque ele não tem nenhum discurso espiritualista no trabalho que ele faz. Mas, para mim, o trabalho dele é iluminado. É isso aí que eu estou querendo perguntar para você. São equívocos? Eu não sei. Eu não conheço o trabalho dele. É isso aí que eu tô... Entende? Assim, né, no contato que eu tive com ele falando de física. Aí tem uma aí que ele entrou nessa coisa do quântum. Depois que entra no quântum... A física quântica que vai falar disso. O Niels Bohr foi um dos... Então... ele foi um dos filósofos, um dos físicos que estabeleceram a física quântica. Aí eu acho que chegou no quantum. Eu acho espiritual. A minha pergunta é essa, entendeu? Aí, por exemplo, eu ia te chamar de Spinoza. O Spinoza propõe o conhecimento de Deus, né? Como beatitude, o amor de Deus. Aí ele fala, de alguma maneira, ele fala algo parecido com essa coisa da viseira, que o Spinoza fala que é a ignorância da eternidade da mente. Ele fala assim. E tá no final do Ética, dá para você pegar essa fala daí, enfim. É isso. Você tá com a cara, Luísa. Nossa, eu tô tipo assim... Sabe por quê? Sabe o que eu tava pensando aqui? Não. A pergunta, né? Por que tudo isso, sabe? No sentido assim... Essa discussão filosófica, tentar entender o universo e, sabe? Tudo bem que eu gosto, mas eu digo assim, enquanto ser humano, sabe? Assim, o que tudo isso? Porque assim... Aí me veio esses dias uma vez eu estava vendo o céu e eu vi muitos passarinhos voando juntos. E era tipo devia ter muitos mil assim, e eles faziam voos e eles não batiam no outro, pode ser que um outro, né, se bata, eu quero até, mas tinha um sincronismo, sabe? E eu falei assim, como voar assim, sabe? Como voar assim? E aí com tudo isso, eu acho que é uma pergunta, porque isso das multiplicidades, né? Porque em algum nível, né? Essa ideia e tudo isso do individualismo, da separação, ela não... essa ideia, talvez, isso seja um equívoco no sentido assim, não nos ajuda, né, a voar. Aí, tipo assim... E que faz parte desse processo.
além do bem e do mal. Mas aí me veio essa pergunta, por que tudo isso, né? E eu acho que, e aí pensando nesse cenário político, pensando nas nossas vidas enquanto seres humanos, as coisas que a gente passa, as coisas que a gente... É justamente o quê, né? Aprendendo a viver, o único ser que tem, entre aspas, consciência está, né, entre aspas, essa consciência, né, que fica... A gente não consegue voar, ou consegue com alguns pequenos grupos, né, mas assim, a gente, ser humano, está aprendendo, né, assim, isso. E nesse momento também, né, que a gente está passando. Então, eu nem sei por que eu cheguei nisso, né? Mas é porque os passarinhos estavam cantando aqui, e eu tô assim, gente, mas que loucura, né? As discussões que a gente faz, as coisas que a gente estuda, e a vida humana, sabe? E aí tudo é uma consciência, é uma coisa só, mas enfim, sabe? Vamos pensar nisso, não, Luiz. Vamos voar. Oi? Vamos voar. Vamos parar de pensar. Sabe, o que a gente tá? Qual que é o problema, né? E a gente, assim, eu fico pensando no... Talvez, eu não sei se a palavra é bem viver, mas... Né, assim, o que é o verdadeiro problema, assim, disso tudo, sabe? Sem consciência, sem pensar, a gente pode estar correndo o risco de estar vivendo uma vida e aí se debatendo um no outro a partir, pelo menos, dos afetos, né? Assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu preciso saber, né? Para os pássaros voarem ali, eles têm uma consciência outra do que está rolando, de onde está cada um. Senão eles nem tinham aquela harmonia. Essa é a pergunta, eu acho. Qual não é essa consciência, né? Uhum. Do nosso voo. Tem do uma nosso consciência voo. coletiva ali. Enquanto humanos coletivos, né? Humanos. Me parece essa pergunta, tipo assim, natureza e cultura. Né? E tem, por exemplo, o sábio simples que não teoriza, não é intelectualizado, vamos falar assim. Uhum. Né? Que chega no conhecimento, pela via da intuição, sem retórica, sem conceitos, etc. Né? Ah, que louco, eu tava pensando justamente nesse sábio, sabe? Uhum. Tipo assim... Eu senti isso. Mas hoje, por exemplo, o Thiago está fazendo um doutorado, né? Ele está querendo levar essa sapiência para o ambiente da academia, levar a coisa da espiritualidade para ser discutida lá. E para ele conversar lá, ele precisa levar esses conceitos que são, por exemplo, uma língua que ele vai tentar transmitir o que ele sente. Eu acho que esse é o trabalho que ele está tentando fazer. Não, e eu acho que não é válida, porque eu acho que são vários caminhos, né? Que é o que a gente está falando do rizoma, do... Aí, quando eu trouxe para ele o físico, que me parece muito materialista, porque ele fala de uma ciência natural, e eu tô querendo dizer, olha, tem espiritualidade ali também, né? Tem a mesma com a sua pergunta. Não necessariamente entende? O rótulo diz do que é. Não, mas a minha questão não é nem com rótulo, sabe? Não é agora, assim, já tem essa questão também, mas eu digo assim... Não, a minha questão por isso que eu tô falando. É isso, assim, é muito... Nesse sentido, assim, eu acho muito importante isso que a gente está fazendo, porque é justamente isso que a gente tenta entender, viver, né? Não é só entender, é uma questão de como a gente vive, né? Isso tudo assim. Isso é como se aprender nesse processo de voo mesmo, sabe?
Aprender esse processo Só que a de gente tem voo. que tomar cuidado, por exemplo, que é isso que eu falei para você outro dia. Que é muito fácil a gente virar e falar assim, para que essa falazada aí desses teóricos, desses intelectuais que fizeram todo um trabalho, né, pensando em maneiras de conviver, né, e sistematizados. Também é muito fácil a gente fazer isso. A gente tem que correr o risco, né, ficar atento para não cair nessas, como é que fala? Polaridades. O jeito que eu acho, que eu tento fazer no meu dia a dia, é tentar viver aquilo que eu estudo, experimentar. Sem experimentação, Sim. se a coisa não funciona, eu vou para o outro lado. Porque aí a teoria toda, ela não vale. Se a teoria não vale, para mim, para o que eu quero, para o que eu acredito, eu abandono. Não faz sentido. E aí é sair desse campo da... Não, tem uma cachorrada doida aqui. Sair desse campo da racionalidade vazia de sentido. Se você não experimenta, se você não pratica, se você não vive isso que a gente está estudando, não cabe mesmo. Aí vira isso que você está falando. O pássaro ele tem a consciência, vamos dizer, tem uma coisa do instinto, né? Mas se a gente puder fazer uma analogia, é como se ele estudasse e praticasse o voo. Sim. Né? A questão é como que a gente incorpora isso no nosso cotidiano. O Bergson, outra coisa. E tem coisa, por exemplo, dessa incorporação. Tem coisa que a gente vive, por exemplo, quando você se encontrou com o conceito de devir. Aquilo ali não te ajudou? Tá falando comigo, né? Sim. Não, sim. Né? Aquilo ali te falou um trem que eu vi, isso aqui parece com isso aqui. Que a gente não sabe explicar muito bem, que é isso aí desse entendimento que a gente tem dos textos, né? E isso permite que a gente compartilhe a nossa experiência. Por isso que eu gosto de estudar. Sim. Porque tem coisas que é difícil de compartilhar. Sim. E eu acho que o para que tudo isso, a minha pergunta era no sentido assim, justamente isso, porque entendendo que o para que tudo isso do aprendizado, né? Do aprendizado, das trocas, e que existem vários caminhos para isso, né? Vários caminhos. O que isso nos ensina, né? No sentido assim, isso da intuição, isso que a gente está conversando aqui agora, sabe? Igual os seus trabalhos, não sei se você já fez com o Tiago. Seria interessante se uns dias vocês fizessem. A coisa da leitura de aura. Mesmo, você falou disso já. Né? A Luísa faz isso. E eu acho, quando eu pensei nela, assim, para pensar a coisa do Bergson, né? Que instrumentalizaria algo nesse sentido, assim, dela compartilhar isso nesses ambientes acadêmicos e tal. Que é um desejo que ela manifestou recentemente. Não sei como, né? Mas é isso. Entende, Luiz? Assim, pra quê? Pra mim? Pra quê? Pra mim. Não sei se é o pra quê, não. O pra quê pra mim é esse. Mas, e eu acho que, assim, isso, para mim, tem a ver com uma linguagem. Os pássaros sabem uma linguagem. E a gente está aprendendo uma linguagem. E aí, por exemplo, hoje em dia, né, eu gosto das palavras, gosto muito das palavras, né, mas e aí por isso que a gente, essa intuição para também a leitura, né, que utiliza a palavra, ela em algum nível, ela não é seleciona, ela lança aquelas palavras naquele momento com a intuição. E aí o efeito, o que reverbera é outra coisa, né? Não sei. Então, eu sinto que tem alguma coisa disso, né? Como a gente se comunica. E assim, como ser essa comunicação intuitiva, sabe? Porque a gente, isso de eu acho que intuição, pelo que eu entendi, essa, né, até dentro do Spinoza,
ela não fragmenta, né? Isso de, é racional. Não, é uma intuição. Sim. E a intuição, ela vibra, ela vibra uma coisa que não, né? Não sei nem nomear tão bem aqui agora, mas enfim. Acho que é legal, sim. E eu acho que dialoga com isso. Eu acho que não tem, como é que fala? Divisão. Na minha mente é assim. A intuição, né? Não, intuição não é irracional. Não é. Na verdade, quando eu tivesse essa inteligência aí, é um tipo de inteligência, né, dos animais, que é instintiva, mas que ela não é fechada em si. Né? Ela tem esse campo que ele está falando aqui de exterioridade, que é o campo da inteligência. É como se a gente, de dentro, a gente abrisse ali uma consciência. Né? É juntar uma coisa e outra. E se a gente tivesse, igual o Tiago falou, eu fiquei imaginando, no planeta só de preto velho, essa conversa que seria diferente. Mas racional também. Seria completamente intuitivo. É. Com a intuição aberta. No planeta que eu já falei que uma vez eu fui em sonhos, né? Que era, na verdade, embaixo d'água, que eu tinha ido para aprender uma comunicação. Eu não sei o que eu ia aprender. Mas cheguei lá e entendi que era uma linguagem, mas não tinha palavras. Estava embaixo d'água. Tipo assim. E era um clima que se fazia, sabe? Aí, tipo assim, fazia tipo uma onda. Aí alguma coisa foi transmitida. E aí pronto, você entendeu? Todo mundo entendeu. Vamos embora. Entendi também. Agora tem um tempo completamente diferente mesmo. Né, Luísa? Oi? Que, tipo assim, isso aí que você tá falando, né? Da onda, que não é palavra, é outra coisa. Por exemplo, aqueles insights que a gente tem sem palavra também existe. Por exemplo, quando vai na ayahuasca, sem falar não, sem falar nada disso, né? Eu acho que algumas palavras se aproximam, né? Por exemplo, talvez a gente está aqui nessa mesma, né? Todo mundo tem essa coisa que curte o Deleuze, e aí a gente está no Bergson, são linguagens que se aproximam disso. Ou são isso, né? Não sei. Mas, enfim, para mim, das coisas que eu sinto que se comunica muito bem com a experiência. Se comunica bem, eu digo assim, a linguagem que é esquizo, que a gente tem, o devir, né? Isso que a imanência, são coisas que. Quando eu aceitei o Tiago, que o Tiago falou que numa meditação veio lá de estudar Bergson, o meu ponto de ressonância com ele não era necessariamente o Bergson, mas a meditação e o insight da intuição. A minha ressonância com você... Só rapidinho, vai cair em menos de um minuto. Só pra gente... Também não é Deleuze e Bergson. É esse acesso a esse lugar. Né? Para mim, vai por essa via. Justamente porque a gente experimenta. E não tem jeito de compartilhar muito. Tá quase no fim. Não sei você. Não sei. Para mim é o contrário. Vamos abrir uma. Tá. Vamos abrir uma outra. Peraí. Eu senti da gente fazer um negócio. Ótimo. Nossa Senhora. Ih, caralho, caiu. It's over.
E aí, voltei. Eu ia propor para a gente, às vezes, encerrar com um pouco com essa. Eu vou fazer só uma leve. A gente vai entrar um pouco nessa coisa da leitura e a gente vai ver junto, sabe? Assim, aí a gente vai abrir esse campo de visão e cada um, a gente vai entrar e cada um vai dizer uma coisa que sente, o que vem, e a gente compartilha aqui para poder encerrar. Bom. Desse lugar, né? Eu acho que a gente já está nele, né? que vai acendendo, né? Eu acho que essa chama, assim, é bem intuição, essa chama. Vamos? Então tá. Vamos fechar um pouco os nossos olhos, então. Deixar as palmas das mãos viradas para cima. Vamos respirar fundo. Cada um vai chamar a aura para perto, a vibração, a presença. E nós vamos visualizar uma grande vórtice, um grande círculo entre nós. Como se a gente estivesse numa sala juntos, virtual, cósmica, assim. A gente protege cada ponto desse espaço que a gente está. Os nossos, do umbigo de cada um, a gente faz um cordão umbilical com a terra. E da terra, nós também recebemos essa força da presença, essa força nutritiva, que circula por todo o nosso corpo. E sai pela palma das nossas mãos e pelo topo de nossas cabeças. E a gente vai deixando também a energia, a presença do cosmos circular pelo nosso corpo, pelas nossas cabeças, coluna vertebral, quadril, até sair pelos nossos pés e essa vibração da terra, do cosmos, do todo, faz um ciclo em nós. E nessa sala nós estamos, nesse encontro. Agora vocês vão fechar o indicador com o dedão, como se fosse uma pinça. E você vai colocar essa pinça lá no seu terceiro olho. Se você quiser abrir os olhos para ver aqui, ó. E daqui a gente faz uma tela, ó. E abre. Ó. Isso. Aí pode fazer de olho fechado. Como se você estivesse colocando a sua intuição assim, ó. Expandindo ela. Em formato como se fosse uma tela. Quando você sentir que deu, né? Pode colocar as mãos de novo nas pernas, voltadas para cima, palma das mãos para cima. E agora a gente observa esse campo que a gente abriu.
eu vou dizer o que aparece para mim, aí eu sinto que cada um pode ir dizendo também. Pode ser uma sensação, ou o que vier, ou se enxergar também o que eu vejo, mas o que apareceu para mim foi uma grande luz, uma grande bola, assim, uma explosão, mas dessa explosão é como se tivesse várias pétalas, como vários tentáculos, na verdade apareceram tentáculos aqui. E a gente tá nesses tentáculos, assim, e essa imagem, e nós também estamos nessa imagem como se fosse um ser, e a gente está nesses tentáculos, e como indo para o universo, assim, indo para uma não direção, sabe? E a gente está se divertindo, como se fosse uma dança, mas parece ao mesmo tempo um brinquedo e algo que nos leva para várias direções e de uma maneira não linear, assim, como se fosse simplesmente uma brincadeira. Veio isso, assim. E quando eu vejo isso, vejo sorrisos também, vejo algo que acende, tal como essa esfera, né, que aparece, algo que sempre esteve aí, que está aí, mas que está em todo lugar também. Se alguém quiser falar alguma coisa também que está sentindo, que está vendo. Para mim apareceu uma imagem de redemoinho tipo de saci que faz brilhar cor lilás e se transforma num filamento de DNA. Sei lá, parece aquela coisa de DNA dos trem se juntando, lilás e verde. Eu tô. Eu não vejo nada, na verdade, eu não vi nada. Eu tô sentindo uma paz profunda, leveza no corpo, essa coisa da ligação, né, com a terra, a energia fluindo nos chakras. E é paz e alegria. Paz no coração. Tranquilidade. Estou sentindo. É isso. Então a gente vai deixando todas essas imagens e essa sensação se fundir aqui num só, se fundir nessa dança desse saci, nessa dança dos tentáculos, nessa dança sem lugar, as sensações, cada um vibra. A gente corta e faz de novo um cordão umbilical. A gente imagina que essa tela que a gente viu, ela retorna como se fosse para esse ponto, né? Mas de um jeito também aberto, de um jeito também vibrante. Vamos fazer 3 respirações profundas juntos. E depois a gente coloca as nossas mãos no chão para poder descarregar. Vamos inspirar e soltar. Inspirar e soltar. Mais uma vez.
Cada um no seu tempo, pode colocar as mãos no chão. Enquanto a minha estrela decola, meu coração aterriza. É isso, gente. Vamos ficar com isso? Nossa, veio uma musiquinha muito breguinha. Vou cantar pra você. Nossa ideia sobre Deus carece de evolução. Por mais que filosofemos, dele teremos apenas noção. No íntimo de cada ser, na ideia e na oração, o amor de Deus já se fez, pois somos dele a criação. É lindo. Desculpa, gente, ficou cantando dentro de mim. Tá bom. Enfim. Uai, é o zerê, né? A brincadeira. Toda vez que Fê pede para fazer essas meditações, eu vejo lilás e verde. Agora ficou assim, uma dança de lilás e verde, assim. Ai, que massa. Também tô sentindo assim, ó. Vamos ficar com isso, ficar com silêncio, né? Vamos. Tá bom. Obrigada, gente. Tchauzinho. Obrigada. Beijo. Tchau. Até logo. Semana que vem. Beijo. Ah, não, semana que vem é eleição, né? Depois, inclusive, no dia 6 eu não vou poder. É bom eu já falar que eu vou ter um compromisso na Natal. Não, vocês podem comprar. Sábado vocês não conseguem? Ou a gente faz Sábado. daqui 15 dias? A gente pode ver. Mas você diz qual sábado? Esse ou outro? Não, o que a gente não faria domingo fazendo sábado. A eleição é dia 30? É dia 30. Aí o outro domingo eu também não vou poder, porque eu vou estar com visita. Entendi. Dia 7. Sábado Dia que 7 não. vem, então? Quer dizer, domingo, dia 6. Sábado vai dar dia 29. Eu não faço nada sábado, 11 horas, não. Se vocês quiserem, Tá. eu posso. Tá bom. Vocês que sabem. Como é que vocês estiverem, manda A lá. gente manda mensagem. Eu acho que sábado é um bom dia também. Demorou. Tá, eu vou confirmar, porque eu falei sábado que vem, mas tá, o outro sábado você não pode, né? Daqui 15 dias, que você falou, Ali? Que vai ser, eu vou estar lá no sítio, né? Não sei se lá pega Sexta, internet. sábado. Não é melhor não marcar nada para esse dia, porque você vai estar em outra. Não vou fazer nada. Então, eu vou ter folga, vou ter uns dias, final de semana que vem, eu não tenho. Eu tava pensando se eu ia fazer alguma coisa, assim, queria talvez dar uma acampada e tudo, mas qualquer coisa,
Eu vou decidir até lá para quinta, tá bom? Aí eu falo lá no grupo. Tá. Ô, Luísa, rapidaço. Quanto que tá a passagem daí para cá? Aí eu olhei ali agora para poder ir na festa, R$ 1.300. É em cima da hora, assim. Muito caro. Mas já tava caro assim antes também. É. Minha irmã tava olhando. Sim. Não tem escapatória, então, não, né? Não. Sobe. Um dia caiu uns R$2.000 na minha conta do nada, aí eu comprava. Eu também pensei nisso. Eu falei, nossa, Já. aquele sonho, os sonhos que eu já tive lá ganhando na loteria, podia acontecer logo. Porque eles já estão acontecendo, né? Nessa ontologia onírica, tipo, eles já estão acontecendo. Mas você joga na loteria? Só encaixar, sabe, a frequência dos tempos que acontece. Você, tipo assim, Você joga? Jogo. Então, esperar. Eu jogo. Então joga, né? Quem sabe? Não, então. Isso vai acontecer. Já está acontecendo no universo. Mas se você acontecer esse aqui agora, desse tempo de duração, enfim, nem sei como que fala isso, mas tipo, acontecer agora, sabe? Não é quando a gente aí quer, é quando acontece. Verdade. Ó. Aline, ó. Já assistiram lá Bela e Werther? Não. Que eles ficam, para se comunicar, eles ficam fazendo assim com o dedinho. Olha que interessante. Para se comunicar, eles precisam pôr o pé na água e fazer isso aqui, ó. Aí faz telepatia. Olha. Legal, né? Quando eles estão sem energia, precisam segurar um bebê. A Estamira também faz assim, você já viu? A Estamira é maravilhosa. Então tá, gente. A logorreia não para. Vamos lá. Vamos lá, então. Beijo. Um abraço. Beijo pra vocês, então. Beijo, tchau.